Muito obrigada, Renata. Vou fazer uma aguinha para ti, que essa aqui. Boa noite a todos. Com alegria que estou novamente na casa, sacada cristã. Espero que a gente possa, refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Eu lembrei há pouco, quando eu cheguei ali, talvez o Hermes lembra, não sabe o nome dele, agora não consigo lembrar do nome dele, era um senhor de Porto Alegre que vinha fazer palestras. Ele veio umas vezes lá em Garibaldi, lá na nossa casa. Ele usava assim um cabelo comprido, lembrava Rogério Pereira. E ele dizia assim: falar da doutrina espírita é falar de Jesus. E Jesus é o nosso queridão. Ele usava esse termo, Posso dividir, Renato, só para ficar um pouquinho mais para frente na câmera? Tá. E que daí a gente vai transmitir, tá? Certo. Obrigada. Então, hoje a gente vai, novamente, eu já iniciei essa exposição, eu fiz no Luz e Verdade, os irmãos lá também, mês atrás, acho que foi, E a gente vai tentar repetir essa exposição doutrinária hoje de novo aqui. Talvez a gente não use as mesmas palavras, mas a gente sabe que a gente é intuído. Eu fiz uma colinha aqui para não seguir, Sabe que tem muitas religiões, a gente não veio aqui também para falar mal de religião nenhuma. O Espiritismo não fala mal de nenhuma religião. Porque a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus, aquela que te faz melhor. Então, cada um, se achar que a melhor religião é aquela que está, que siga lá, se encontrar melhor, se melhorar, siga nela. Agora, a gente eu falo assim, com muita alegria do Espiritismo, porque na minha vida ele teve uma mudança muito grande. E que eu era uma pessoa antes de entrar no Espiritismo e outra depois. Quando eu comecei a entender, o que a minha religião, que era a religião católica, não explicava, eu comecei a me melhorar, a entender a necessidade que eu tinha de buscar a minha evolução, de entender por que eu estou de passagem aqui, nós estamos aqui de passagem, qual é o nosso objetivo, e se realmente existe céu, é terra, céu, inferno, é assim que funciona, assim eu tinha aprendido, Então eu ficava imaginando, se eu fosse uma pessoa boazinha, eu ia sentar à direita de Deus Pai. Eu ficava imaginando quantas cadeiras vai ter, É muita gente boa, Ou então, se eu fosse mal, queimar no fogo do inferno também, Então, essa visão, a mesma coisa que aquela visão de Deus, No início, quando eu fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, depois como é que é o crisma, eu tinha a ideia de Deus, um senhor de cabelo branco, de barba, eu tinha essa imagem. Depois você vai entendendo que Deus é a inteligência suprema do universo. Inteligência suprema do universo. O Espiritismo explica isso. É a causa primeira de todas as coisas. Que Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo, e bom, que ama incondicionalmente seus filhos. E daí há uma confusão também em algumas religiões, que Jesus é Deus, e Jesus sempre esclareceu para nós, quando estava lá para nós, porque a doutrina dele, os ensinamentos estão muito presentes na nossa vida, que Jesus é o Espírito mais perfeito que conhecemos, é o Espírito puro, é o Espírito que Deus enviou à Terra, como mensageiro divino, é nosso guia e modelo.
Isso nós temos a certeza disso, que Jesus realmente veio para trazer os ensinamentos necessários para a nossa evolução, explicando o sentido da nossa vida, do nosso permanecer aqui na Terra. Tá? Então, Jesus é o único Espírito puro que conhecemos. E Jesus fala que ninguém chegará ao reino de Deus se não passar por mim. O que ele quer dizer com isso? Pelos seus ensinamentos, o Evangelho que foi trazido ao nosso conhecimento. Então aqui nós vamos dar umas pinceladas, né, sobre o que Jesus tentou nos ensinar, nós não entendemos, nós estamos lá e até hoje ainda temos um pouco de dificuldade, né? E Jesus falou sobre os mandamentos? Falou ou não falou? Primeiro Moisés trouxe os 10 mandamentos. E questionado, né, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Em resposta, Jesus colocou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. E daí? Nós amamos Deus de verdade? Ou só aqueles momentos difíceis, né, que a gente, ai meu Deus, me socorre? Como é que é? Como é que nós vivemos no dia a dia? E os nossos irmãos? Amarás o próximo, né, como a ti mesmo. Fazei ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que ele fizesse a você. Fizemos isso? Normalmente nós estamos aí se achando melhor, achando que o outro sempre é o culpado, né? Todos os nossos problemas, dificuldades, a culpa é do outro, né? E esquecemos de olhar para nós mesmos, vendo que muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase sempre, é nós contra nós mesmos. Somos nós que estamos aí com nossos vícios enraizados dentro de nós, trazendo aquele homem velho, né, que nós tivemos muitas reencarnações, né, e estamos aí dando voz ao nosso egoísmo, à nossa inveja, à nossa impaciência, e achando que o outro é o culpado. Sobre a reencarnação, Jesus falou sobre a reencarnação? Falou, né? Tem uma passagem que inclusive está na Bíblia. Esses dias um amigo meu me questionou, né? Vocês falam em reencarnação? Me mostra onde é que está. Ele trouxe a Bíblia para mim. Ah, vamos procurar. E encontramos. Aí mostrei para ele onde é que estava. Então, havia um homem dentre os fariseus. Vou ler aqui rapidinho, eu tenho que controlar o tempo, né, para não cansar vocês. Né? Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, chegar ao reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vós é nascer de novo. Então, aí nós temos que entender isso. Espírito, né? Quando fala do Espírito, fala da carne, da água, então da matéria. O nosso corpo físico é matéria, né? Então nós somos Espírito, nós temos que entender isso também. Somos Espírito, corpo físico e perispírito. Perispírito é o nosso laço fluídico, né? Foi chamado assim por Allan Kardec. Então, nós temos que inverter até a situação. A gente logo aprende, quando a gente está na religião, que a gente tem uma alma. Na verdade, nós somos essa alma, nós somos um espírito que hoje estamos num corpo físico, preso no corpo físico. Vocês conseguem entender a inversão? Que depois o nosso corpo físico, né, vira pó, e nosso espírito segue para o mundo espiritual. Então, quem permanece é o espírito. Então, nós se olhamos no espelho, como é que é teu nome? Lucas. Lucas. Tu te olha no espelho, eu sou Lucas. Tu é o Lucas nessa vida, hoje tu é o Lucas. Mas tu pode ter sido o João, o Pedro, a Maria. A gente, uma hora vem como homem, outra hora vem como mulher, dependendo da nossa necessidade. Então, olha para aquela criancinha que está no colo da mãe lá, hoje é um nenenzinho, eu não sei quantos meses tem nenhum ano, né? Tem 2 anos. Mas ela pode ser um espírito mais velho que você. Mas ela reencarnou para buscar sua evolução moral aqui na Terra. Teve a oportunidade. Conseguiu entender isso? Então, a reencarnação, ela sempre existiu. Ela foi tirada da Bíblia, me ajuda aqui, no Concílio Ecumênico de 553, convocado, né, por Emiliano, né, que foi, entre aspas, mandado pela rainha, como é que é o nome dela? Eu sabia o nome dela, fugiu o nome dela, eu vou lembrar. Então foi tirado da Bíblia por razões, por questões, né, particulares, né, da esposa do Emiliano, mas que deve ter influenciado muita gente até hoje. Então é o Concílio Ecumênico de Constantinopla, 553. Retirado do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. A colinha ajuda. Está aqui. Então, a reencarnação está aí, a reencarnação existe. E que bom que ela existe, né? Que sempre temos novas oportunidades. Não conseguimos evoluir nessa? Não aproveitamos essa? Pode demorar, podemos ter nova oportunidade na próxima. Talvez não vamos conseguir vir, né, aqui, porque nossa terra está mudando de provas e expiações para regeneração. Talvez tenhamos que não conseguimos evoluir e para um planeta mais atrasado. Hein? Mas vamos lá. Jesus nos ensinou a orar ou não ensinou? Ensinou a orar, né? Jesus ensinou o Pai Nosso. É uma das orações que a gente sabe. Mas como é que a gente faz a oração do Pai Nosso? Eu lembro agora da minha mãe, quando me botava de castigo, ajoelha aí
10, reza 10 Pai Nosso. Eu ia lá ligeirinho, lá, Pai Nosso, tanto céu, já rezei 5, mãe. Não adianta nada. Jesus, que era Jesus, se retirava, né, para falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então, ontem mesmo eu atendi uma senhora lá no Garibaldi, no Caminho da Luz, e ela disse assim, eu não sei, ela disse, é que eu não sei rezar, eu não gosto de rezar as orações que eu aprendi lá. Eu gosto mesmo, quando eu vou para o trabalho, eu fico como se eu estivesse falando com Deus. Mas você está certíssimo. É esse momento, o momento que você se conecta com Deus. E é importantíssimo também que a gente, antes de dormir, né, que a gente faça a nossa oração especial antes de dormir. Porque quando a gente, corpo repousa, né, o nosso espírito, né, a gente sabe que sai do corpo, né, a gente fica ligado para o laço fluídico, né, e a gente deve, em primeiro lugar, agradecer o dia que a gente teve, sempre agradecer, mas falar, pedir auxílio ao nosso guardião, a Jesus, né, que nosso espírito seja protegido enquanto o nosso corpo repousa. Pedir também que a gente, se sair do corpo físico, a gente for por aí, que a gente busque então evolução, que a gente não vai para aqueles outros locais, que às vezes, né, aqueles pensamentos, se eu gostar de ficar o dia pensando numa coisa, vou dar um exemplo aí estou pensando em ir para o baile, dançar, fazer festa, beber, não sei, né? Quando eu for, meu corpo repousar, meu espírito vai. Estou dando um exemplo. Então a gente tem que pedir proteção, pedir auxílio, pedir também perdão para aqueles irmãos que a gente magoou, que nosso espírito, nosso anjo guardião leve essa mensagem até ele, Jesus nos auxilia, porque muitas vezes a gente acha que tem pesadelo, e não é pesadelo não, a gente realmente, né, a gente teve encontros às vezes que não muito bons, né? Então a gente tem que pedir realmente perdão, porque a gente pode ter tido problema com esses irmãozinhos em outras encarnações, né? Então eles vêm, né, nos tentar, então a gente deve realmente ter esse entendimento. Acordar de manhã, eu levanto às 6 horas da manhã, eu tenho uma filha temporona lá, já tenho neto, mas também tenho filha, 15 anos, e eu levo ela para o colégio. E eu levanto na corrida às 6 horas, e falo, papai, quando eu vou tomar meu café, eu lembro de agradecer. Esse é o momento, mas já devia assim, quando eu acordar, levanto da cama, já agradecer, que Deus nos está dando uma nova oportunidade, um novo dia, né? A gente enfrentar nossas dificuldades, a gente evoluir e pedir um auxílio também. Jesus falou de mais o quê? Muita coisa, né? Falou de caridade, fazer caridade. Falou tanto, e nós entendemos que não é fora da religião que não tem salvação, é fora da caridade que não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro dedicado, né, aos principais ensinamentos de Jesus nessa área da caridade. Então, eu estou até lembrando agora de uma parábola que eu comentei lá também na casa, vocês estavam lá, lembrança disso, uma parábola de Jesus, que ele fala de caridade, uma parábola só, ele fala em caridade, ele fala em compaixão, ele fala em indiferença também com as pessoas. E essa parábola é do bom samaritano. Então, por que o bom samaritano? Que Jesus cita o bom samaritano? Porque as pessoas nascidas na Samária eram pessoas assim não muito bem vistas, não poderiam frequentar o mesmo restaurante,
essas coisas todas. Então, Jesus fala dessa parábola, dizendo que um senhor saiu de Jerusalém é a capital de Israel, e foi até Jericó. Jericó fica uma distância de mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém. E as pessoas não iam de carro, nem ou de ônibus, né, ou de trem, como é de hoje. Iam como? Iam a pé, com suas mulas. Esse era um meio de transporte da época. E então, descoberto isso, também tinha os saqueadores, né? Que as pessoas saíam de Jerusalém, iam a Jericó era local do comércio, né? Fazer suas compras. E ele foi saqueado, essa pessoa, e ficou quase morto. Jesus conta essa história, que daí passa um padre, um sacerdote. Olhou, fingiu que não era com ele. Logo atrás passou um levita. Levita é um auxiliar do sacerdote. Também fez de conta que não era com ele. Deixa o cara lá morrendo. Mas em seguida, passou um samaritano, que desceu da sua mula, do seu cavalo, despojou azeite e vinho nas feridas, levou ele, colocou no seu cavalo e levou até uma hospedaria. Passou a noite com ele e pediu. Outro dia ele saiu, seguiu a sua viagem, pediu que o hospedeiro deixou fala o texto, deixou lá 2 dinheiros e disse para o senhor lá, para o proprietário, cuide dele, que ao retornar eu pagaria a diferença que faltar de dinheiro. Então, Jesus nessa parábola ele fala da compaixão que devemos ter com as pessoas, e essa pessoa não considerada, né, como um ser digno, teve compaixão. Essa pessoa teve caridade, fez a caridade que devia fazer. Então, Jesus, numa parábola, ele traz todas essas evidências tão necessárias até nos dias de hoje, né? Jesus falou de perdão, devemos perdoar, e nós perdoamos. Do próprio Pai Nosso, se nós é atenção para o Pai Nosso, se vocês fizerem o Pai Nosso, façam devagar, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a vossa vontade, não a minha vontade, assim na terra como no céu. E logo mais adiante, né, quando pedirmos perdão, como perdoamos, não temos perdoado, né? E normalmente nós não perdoamos. Nós queremos perdão, mas não perdoamos. Então, Jesus fala do perdão até através de uma expressão também de Pedro. Pedro chega para Jesus e pergunta: quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus fala 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. Mas como é difícil perdoar, né? Esses dias eu atendi uma senhora, isso acontece só lá em Garibaldi, aqui em Farroupilha não acontece. O pai tinha deixado 3 terrenos, eram 3 filhos. E 2 filhas estavam brigando por causa do terreno da esquina. E a senhora veio falar comigo lá. O que a gente faz na situação? O que a doutrina espírita orienta? Eu disse: tua irmã quer o terreno da esquina? Deixa ela no terreno da esquina. Mas não vou deixar. Ela me desaforou. Eu disse: deixa ela no terreno da esquina. Quando ela desencarnar, não vai levar nem o corpo dela, tudo é emprestado, muito menos o terreno. Tu não tem o teu terreno? Fica no teu terreno, constrói tua casa.
Deixa ela, deixa. Não. Foi. Tá bom, eu vou perdoar. Perdoa ela. Porque ela disse um monte de coisa feia para mim. Perdoa ela. Jesus ensinou. Tá bom, eu vou perdoar porque tu falou. Não é porque eu falei. Você tem que perdoar de coração. Porque não adianta eu dizer que eu perdoo a pessoa, aí eu vejo que ela está vindo na calçada, eu atravesso a calçada, vou para o outro lado, só para não dar um bom dia, não dar uma boa tarde. Isso não é perdoar. Nós temos que aprender a perdoar e dar oportunidade para essas pessoas, porque todos nós temos problemas, todos nós não somos muito parecidos, ninguém aqui é perfeito. Então eu posso ser melhorzinho numa coisa, mas ser pior na outra. Né? Então todos nós hoje temos erros, né? Temos atitudes equivocadas. Né? Então nós temos que entender, muitas vezes a gente tem que ser meio duro. Né? Esse dia eu tive que dizer que uma pessoa veio lá falar comigo, pois é, a fulana tal falou mal de ti. Ah, é? Talvez ela não estava num bom dia, né? Talvez ela não, né? Sim, tu vai dizer só isso? Não vai falar nada? Não vou falar nada. Porque nós temos que entender que todo erro, né? Nós temos que reparar o nosso erro. Se eu errei com você, vou ter que reparar esse erro. Entende? Como é que é a situação? E quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que não vale a pena brigar com os irmãos, odiar os irmãos, falar mal. Então, porque Jesus nos ensinou, veio nos ensinar o que nós precisamos. Como é que nós atingimos mais fácil o reino do céu, o reino de Deus? Aqueles que tiverem pureza de coração. Não é o que tem mais dinheiro, não é o mais bonito, não é o mais alto, o mais baixo, é o que tiver pureza de coração. Jesus ensina no Sermão da Montanha. Vocês deviam buscar, ler o Sermão da Montanha. Até antes eu entrei na internet, comecei a rascunhar aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus, só um trechinho, mas vai mais. E falando em perdão também, tem a parábola, aqui vocês buscam a parábola se vocês tiverem um tempinho, do filho pródigo também. Mateus, acho que é 15.3, ou 15.11, coisa assim. Também, essa parábola, ela traz o ensinamento do perdão. Do pai que dividiu, né, deu uma parte, o filho pediu a parte das suas terras, depois foi, né, achando que com aquele dinheiro ia ser feliz, depois voltou, né, para casa e foi perdoado pelo pai. Então é importante a gente também buscar, né, nessas parábolas esses ensinamentos. Jesus falou sobre a pluralidade dos mundos habitados. Vocês ainda entendem que existe terra, céu e inferno? Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então existem muitos mundos habitados. Nós precisamos ter essa visão, esse entendimento. Tá? Jesus fala sobre a felicidade. Jesus traz esse tema também. E quando ele fala que o reino de Deus é onde a moralidade impera. Então, se nós tivermos sentimentos como a caridade, o perdão, a compaixão,
a paciência, né? Que são atributos que devem vigorar dentro do nosso coração. Que daí nós sentiremos alegria até nas pequenas coisas. E Jesus traz esse ensinamento dizendo que nós não devemos criar fortunas aqui na terra. Não buscais fortuna aqui na terra. O que Jesus está dando um ensinamento, está dizendo para nós que aqui é uma passagem, é um estágio, é um aprendizado, que não devemos acumular fortunas, que nós temos atentar que o nosso reino não é daqui. Que nós devemos buscar, sim, o reino de Deus, que nós precisamos trabalhar para ele, para ter esse entendimento. Nós voltaremos para o mundo espiritual, que isso aqui é uma passagem. Então não adianta nada que nós voltarmos, como eu disse antes, nem o nosso corpo físico vai conosco. O que vai conosco são aquilo que fizermos de bom ou até de não tão bom, que devemos voltar para corrigir depois. Então, gente, não sei qual é o tempo que eu falei, eu estou falando 20:34, estou dentro do prazo. Por que então buscar os ensinamentos de Jesus? Porque Jesus é o roteiro seguro. Os ensinamentos de Jesus é o nosso roteiro. Ele nos dá exemplos de leis que não mudam. Que as leis divinas são as leis. Nós podemos alterar as leis dos homens, mas as leis de Deus são sempre as mesmas. E os ensinamentos de Jesus são um roteiro seguro. Ele nos ensina o quê? Que devemos ser simples, humildes, ter pureza de coração, que devemos amar o próximo, como fazer ao próximo o que ele gostaria que ele fizesse a nós, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que nós estamos aqui com o principal objetivo, buscar a nossa evolução moral, nos tornar pessoas melhores. E devemos buscar, assim, desenvolver dentro de nós esse sentimento do bem, trabalhar isso dentro de nós, vigiar nossos pensamentos, que assim nós conseguimos, degrauzinho, nós vamos chegar num lugar melhor. E sentir parte também, sentir realmente o Filho de Deus. Mas precisamos enxergar uma plantinha ali fora, um animal, uma pessoa idosa, mais necessitada. Nós precisamos sentir no próprio sol, na chuva, a presença de Deus. Que Deus está presente, tudo isso. No ar que respiramos, nos amigos, nos irmãos que trazem a palavra amiga. Sentir a presença de Deus. Porque não adianta, precisamos realmente buscar o ensinamento de Jesus, que a maior lei é a lei do amor, aquele amor incondicional, aquele amor de fazer o bem, não importa a quem. Tá bom, gente? Buscando só fazer isso, edificando o reino de Deus dentro de nós. Se eu conseguir tocar um coraçãozinho de vocês, certeza eu também serei ajudado. Faça a prece. Quero dizer que sempre que convidado irei aqui com muita alegria, tá? E farei o possível para estar presente. Porque a gente deve realmente, falar de Jesus é muito gratificante.
Queridos irmãos, agradecemos ao Pai por esta oportunidade, por essa casa que nos acolhe, pelo dia que tivemos, por nossa família, por nosso trabalho e por todas as graças até hoje alcançadas. Não pedimos ao Pai que tire de nós as nossas dificuldades, porque elas são inerentes ao nosso grau de evolução moral. Mas pedimos, Pai, que nos dê força e inteligência para que possamos enfrentá-las todas e vencê-las. Queremos também pedir por nossos entes queridos, nossos familiares, por todos aqueles que levamos em nosso coração, por todos aqueles que passam frio, passam fome, que passam necessidades físicas, morais, que sejam todos acolhidos, tuas equipes, Senhor, que possam ser auxiliados, que possam sentir a tua presença amorosa em seus corações, que nossos irmãos, ao retornarem para seus lares, possam sair daqui levando essas energias que a casa oferece, e possam sentir a presença de Jesus em seus corações por onde estiverem. Que assim seja. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada mesmo. Bom, segui minha caminhada, esse tempinho aí, sua namorada,